Olá, sejam bem-vindos ao Lapsus Digital. Você conhece as audiências de custódia? Sabe o que é a política de desencarceramento? Já pensou sobre as relações entre elas? Esse será o assunto do vídeo de hoje. Nossa convidada é a professora Carolina Costa Ferreira. Meu nome é Carolina Costa Ferreira, eu sou graduada em Direito pela Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, a Unesp de Franca. Fiz mestrado e doutorado, sou mestra e doutora em Direito, Estado e Constituição pela Universidade de Brasília. Terminei o doutorado em 2016. E sou professora e pesquisadora em Ciências Criminais. Sou professora da graduação do Centro Universitário de Brasília, do UniCeub, há 9 anos, e sou agora também, desde 2018, professora no programa de pós-graduação em Direito Constitucional do IDP, do Instituto Brasiliense de Direito Público, também em Brasília. Bom, o tema das audiências de custódia surgiu para mim em 2015, numa onda que foi muito analisada e muito bem observada em torno dos julgados do Supremo Tribunal Federal naquele ano de 2015. 2015 foi um ano muito importante para a pauta criminal no Supremo Tribunal Federal. Nós tivemos 3 grandes julgamentos. O primeiro deles foi a medida cautelar na DPF 347, em que houve a declaração do chamado estado de coisas inconstitucional, em que o Supremo discutiu o grande problema, o problema dramático da superlotação das prisões, a falta de cumprimento da lei de execução penal, e houve ali uma constatação que, para quem estuda criminologia, para quem estuda política criminal, isso já é um tanto evidente, mas a gente precisa considerar a importância de uma Corte Constitucional determinar isso, né, declarar isso. Foi de que o nosso problema não está na Constituição, o nosso problema não está na lei de execução penal, e sim está na ausência de cumprimento desses marcos constitucionais e legais. O cenário prisional brasileiro hoje, eu acho que uma primeira análise que a gente tem que fazer é a análise que nós fazemos no campo da criminologia crítica, né? O sistema prisional brasileiro é uma excelente fotografia da seletividade penal no Brasil. Então, nós temos uma profusão de crimes e penas, né? Então, se a gente for olhar Código Penal, leis penais especiais, nós temos uma série de tipos penais, porém, quem observa as audiências de custódia diariamente vê 5 tipos penais, basicamente, né? A gente vê crimes associados ao tráfico de drogas, a gente vê crimes associados ao patrimônio, a gente vê violência doméstica, embriaguez ao volante e, eventualmente, crimes associados ao Estatuto do Desarmamento, porte ou posse ilegal de armas. Essa fotografia das audiências de custódia também é a fotografia do nosso encarceramento, né? Então, a nossa população carcerária é basicamente representada nesses 5 tipos penais. Nós temos uma grande representação daquilo que o Eugênio Raul Zaffaroni chama de crimes de subsistência, que são os crimes patrimoniais e os crimes relacionados ao uso de drogas, uso e tráfico de drogas, tanto na população carcerária feminina quanto na população carcerária masculina. Então, o nosso sistema prisional é um sistema bastante seletivo, bastante precário. Então, nós temos índices de superlotação altíssimos em todas as unidades da federação. Também temos, em algumas unidades da federação, um índice de presos provisórios muito alto, mas a média nacional é de 33% da população carcerária presa provisoriamente. O que esses dados nos mostram? Esses dados nos mostram que a prisão tem sido considerada regra em muitos casos, em 33% dos casos, porque se a gente tivesse um exame bem feito dessas medidas cautelares, muito provavelmente a gente conseguiria reduzir bastante o número de prisões preventivas, né, dessas prisões provisórias anteriores a uma sentença penal condenatória. 2 estratégias são absolutamente importantes. A redução da porta de entrada
no sistema prisional e o aumento da porta de saída. Então, se nós não fizermos esses dois movimentos, a conta não vai fechar. E aí é isso que angustia muito quem estuda criminologias e políticas criminais, porque nós percebemos um desenho institucional que reforça a construção de mais presídios, que reforça a estrutura orçamentária muito maior de Ministério Público e Judiciário em detrimento da Defensoria. Então, há uma relação de desigualdade institucional que acaba também contribuindo muito com esse cenário de encarceramento em massa. Em relação à política penal, política legislativa criminal, nós temos uma política bastante contraditória, porque temos uma Constituição que garante direitos fundamentais, que garante a presunção de inocência, que institui a liberdade como regra e a prisão como exceção. Porém, complementando a Constituição, completando o nosso sistema jurídico, nós temos cada vez mais novas leis penais. Então, nós temos o que a gente chama de inflação legislativa muito forte. Então, em uma medida, nós temos uma Constituição que é considerada garantista, que é considerada defensora, né, dos direitos e garantias fundamentais e a ideia da Constituição cidadã, mas, por outro lado, as leis que a preenchem são leis absolutamente punitivas. Então, a gente tem um problema aí. Então, no campo da política legislativa, infelizmente, eu tenho que te dizer que não há desencarceramento em curso. Muito pelo contrário, nós temos uma inflação legislativa num sentido de criminalização cada vez mais de mais condutas. No campo do executivo, a gente tem um problema ainda mais sério, porque nós temos um desenho federal, né? Então, a gente tem ali o Fundo Penitenciário Nacional, nós temos o Departamento Penitenciário Nacional, que institui diretrizes para os estados. Porém, o nosso desenho constitucional de segurança pública prevê uma competência concorrente. O que isso significa? Que eu tenho União e estados que devem trabalhar em conjunto no sentido da promoção de uma política penitenciária. Em nível estadual, também dos resultados da medida cautelar na DPF 347, que declarou o estado de coisas inconstitucional, foi o chamado descontingenciamento do FUNPEN. Então, o que isso significa? Que os estados, a União pode repassar aos estados, numa parceria fundo a fundo, o dinheiro do Fundo Penitenciário Nacional para políticas estaduais de segurança pública. E aí vem um grande problema, Nelson, que é resumir a política de segurança pública à construção de novas unidades prisionais. Nesse sentido, nós não temos muito avanço. Então, eu tendo a te dizer que no campo do executivo, a grande maioria das experiências são experiências encarceradoras e não desencarceradoras. No sentido da aplicação de visões descarcerizantes no Poder Judiciário, nós conseguimos ver essas visões um pouco descarcerizantes em crimes de menor potencial ofensivo. Então, tá aí o Juizado Especial Criminal, a gente vê projetos de justiça restaurativa que são aplicadas a esses crimes também de menor potencial ofensivo, ou crimes menos graves, mas ainda com muita resistência. Então, eu tendo a desconfiar que nós não temos uma política desencarceradora, porque, em primeiro lugar, se nós a tivéssemos, nós não seríamos a terceira maior população carcerária do mundo. E, num segundo sentido, porque os arranjos institucionais que são colocados aí entre legislativo, executivo e judiciário não permitem, até o momento, essa visão desencarceradora. Nós temos uma reafirmação das políticas de encarceramento em todas as fases. A audiência de custódia é um momento pré-processual, então é o primeiro momento em que uma pessoa presa em flagrante ou presa por um mandado de prisão vai se apresentar
a uma autoridade judicial. Como é que funciona? Para que serve a audiência de custódia? A audiência de custódia serve para 3 pontos fundamentais. O primeiro deles, para que o juiz ou a juíza analise a legalidade da prisão, se aquela prisão foi legal, se ela cumpriu os requisitos da lei ou não, né? Então, a gente tem lá requisitos do artigo 310 do Código de Processo Penal que precisam ser observados, e ali o juiz vai ver se aquela pessoa estava realmente em flagrante, se tem um mandado de prisão, se ela foi coagida, se ela estava em estado de flagrante ou não, quais foram as circunstâncias que a acompanharam ali no processo, desde a delegacia até a apresentação na audiência. Então, esses são os pontos que devem ser observados nessa primeira finalidade da audiência. A segunda é sobre a qual eu já falei, que é a análise sobre a necessidade de manutenção da pessoa presa preventivamente ou não, se há a possibilidade de imposição de medidas cautelares que sejam alternativas e anteriores à prisão preventiva. Então, para isso, o juiz, a juíza, precisa conversar com a pessoa custodiada para saber onde ela mora, com quem ela mora, se ela pode sair do local em que ela mora, numa eventual possibilidade aí de aplicação da cautelar de afastamento do lar, por exemplo, se ela tem renda, se ela trabalha, onde ela trabalha, se ela tem filhos, se é uma mulher, se está grávida, para ver se cabe ali o Instituto da Prisão Domiciliar, que já foi definido pelo Supremo, pela Lei de Execução Penal e pelo Código de Processo Penal, mais recentemente. Então, é para isso que a primeira parte da audiência de custódia serve, para que o juiz e a juíza tenha mais elementos para decidir sobre a aplicação das medidas cautelares ou não, para uma melhor fundamentação da prisão preventiva. E uma terceira finalidade da audiência de custódia, que é o relato, é a coleta do relato da pessoa sobre o momento da sua prisão, para saber se ela sofreu abusos ou se ela sofreu tortura no momento em que ela foi presa em flagrante ou em que foi cumprido o mandado de prisão. E nesse sentido, a audiência de custódia incomoda tanto a polícia, e aí é muito comum a gente ter discursos no campo da segurança pública dizendo que as audiências de custódia são um instituto que desvaloriza o trabalho da atividade policial, porque o policial prende, o juiz solta. Nós temos um grande incômodo, especialmente em relação a esse terceiro ponto das audiências de custódia, que são a possibilidade de dar mais visibilidade para as questões sobre tortura, e também uma outra possibilidade de incidência, que é justamente em relação à atuação do Ministério Público, que, pela Constituição, é o detentor do controle externo da atividade policial. Então, cabe ao Ministério Público fiscalizar eventuais abusos policiais. Então, na medida em que o Ministério Público está ali na audiência de custódia, ele também tem esse dever, né? Tem o dever de realizar esse controle externo da atividade policial. Então, a gente tem aí 3 grandes finalidades para a audiência de custódia. E elas precisam ser integralmente cumpridas para que a gente tenha resultados no sentido do desencarceramento. Um primeiro desafio é a interiorização das audiências de custódia e criar diretrizes, criar mecanismos de comunicação entre juízes, entre todos os integrantes do sistema de justiça criminal, no sentido de promover uma estrutura adequada para as audiências de custódia nas cidades de interior, e aí isso envolve deslocamento de pessoas presas da delegacia para o fórum, observância do prazo de 24 horas para a realização das audiências. Isso pode ser um problema em algumas unidades da federação que tenham poucas jurisdições, poucas varas, né? Então, a gente pode ter aí
problemas nesse transporte. Acho que a gente também tem um outro grande problema, que é uma certa dificuldade que juízes e juízas têm de compreenderem a importância do Instituto das Audiências de Custódia. Então, há ainda uma resistência no sentido da apresentação da pessoa presa, como se ela não fosse necessária, por exemplo, para a terceira finalidade, né? Então, se eu não tenho o espaço da audiência, o espaço do tribunal, como um espaço de possível relato de um caso de tortura, eu não tenho a institucionalidade garantida, né, esperada no Instituto das Audiências de Custódia. Então, esse processo de sensibilização é um processo bastante desafiador. No período da pandemia, foi editada a recomendação número 62, de 17 de março de 2020, e que foi prorrogada pela recomendação 68, de 15 de junho de 2020, por mais 90 dias. E aí a recomendação 62 estabelece o seguinte, estabelece que as audiências de custódia podem continuar presencialmente, porém, se houver uma situação de emergência sanitária, se as condições de saúde não permitirem a realização das audiências presenciais, que é isso que está acontecendo em todas as unidades federativas, à exceção de Mato Grosso do Sul, atualmente, nós temos a suspensão das audiências de custódia. E aí, essa suspensão das audiências de custódia, num primeiro momento, nos trouxe um desafio, que é o desafio de retomar. Então, eu vou ter que retomar a análise fria do papel? Esse é um grande problema que nós estamos enfrentando atualmente. A recomendação 68 do CNJ, que foi publicada agora, né, dia 15, recentemente, estabelece que deve haver o que a gente, né, o que o CNJ tem chamado de fluxo qualificado do APF. O que isso significa? Significa que o juiz não pode decidir sobre a prisão preventiva ou sobre a concessão de liberdade provisória sem antes ouvir a defesa e o MP. Então, esses pedidos de prisão ou pedido de liberdade provisória com medidas cautelares precisam ser feitos com antecedência, né, antes da decisão. E aí, cada tribunal tem feito do seu jeito. Alguns tribunais têm o processo judicial eletrônico, tem o PJE, então está todo mundo na sua casa decidindo. Alguns tribunais, como é o caso daqui do DF, juiz, promotor e defensor estão se reunindo na sala, sem a presença da pessoa custodiada, e observando ali as medidas de isolamento social, né, distanciamento social, para análise dos autos de prisão em flagrante. E a recomendação 68, agora mais recentemente, estabelece a necessidade de entrevista prévia pela defensoria, de forma presencial, se for seguro, ou por videoconferência, para que haja um mínimo de possibilidade de relato sobre tortura, para que isso chegue ao conhecimento do juiz, porque esse tem sido um grande problema em tempos de pandemia, Nelson, porque com a análise do APF, só se a pessoa relatar no próprio auto de prisão em flagrante que ela sofreu tortura, é que isso vai chegar ao conhecimento do juiz. Então, como é que a gente pode pensar no cumprimento dessa terceira finalidade sem a apresentação da pessoa? Então, esse é um grande problema. Por outro lado, a gente não pode desconsiderar a situação de emergência em saúde pública. Então, como a gente pode pensar em mecanismos que sejam mantenedores da integridade, da saúde pública de todos, considerando a presença do Instituto. Então, hoje, infelizmente, a gente tem a suspensão das audiências de custódia na maioria das nossas unidades da federação, em razão da pandemia. Nós tivemos uma nota assinada por mais de 150 instituições, e aí grupos de pesquisa, o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, o IBCCRIM, também assinou a nota, no sentido de considerar que
a videoconferência é incompatível com as finalidades da audiência de custódia. Nós entendemos perfeitamente a condição dramática nesses tempos de pandemia, e aí estamos usando videoconferência para as nossas atividades, entre aspas, normais, né? Então, estamos aqui, eu e você, em videoconferência, porém, no caso especificamente do cumprimento da terceira finalidade da audiência de custódia, que é a prevenção e o combate à tortura, a videoconferência não é capaz de revelar todas as possibilidades. Então, a videoconferência nos imporia outros desafios, né? Então, vou te dar um exemplo qualquer, né? Como é que a gente pode garantir a segurança da pessoa presa ao relatar a tortura fora da presença física do juiz, né? E aí aqui a gente tem uma questão de autoridade, a gente tem uma questão de solenidade do ato mesmo, né? A gente precisa dessa presença física para que o ato de fato aconteça. Tanto é que a recomendação do CNJ é de suspensão das audiências em não havendo apresentação da pessoa. Então, a gente tem um problema sério no sentido de conseguir avançar na realização de uma audiência que impõe a apresentação pessoal da pessoa custodiada ali naquele ato. Então, me parece que a videoconferência é terminologicamente incompatível com o instituto da audiência de custódia. Eu não posso deixar de considerar os sinais, eu não posso deixar de considerar a postura, eu não posso deixar de considerar a forma como a pessoa está vestida, o cheiro da pessoa, se ela está ali descalça ou não está, e nada disso é mostrado em videoconferência. A primeira coisa que me passa pela cabeça, Nelson, é a discussão sobre a descriminalização das drogas, né? Eu acho que essa é uma pauta fundamental para a agenda do desencarceramento, no sentido de que nós temos uma criminalização secundária, né, para usar os termos da criminologia, muito forte em relação a tráfico para mulheres e para homens, e que tráfico é esse? É o tráfico pequeno, é o tráfico de uma pequena quantidade de droga. Eu acho que essa é a primeira grande medida que precisaria ser levada a sério. Infelizmente, nós não temos condições institucionais para levar adiante esse debate com a prioridade que ele merece. Então, eu acho que as pautas fundamentais da agenda do desencarceramento são a descriminalização, processos de reformulação do nosso ensino jurídico, pensando aí para eventuais efeitos daqui a 5 ou 10 anos, e um debate, talvez também um outro ponto, é um debate um tanto honesto com a sociedade. Eu acho que a gente precisa trazer a sociedade para a centralidade no debate sobre o encarceramento, especialmente trazendo as experiências de familiares de pessoas presas, trazendo experiências de pessoas que passaram pelo cárcere, para mostrar o quanto o Estado gasta com esses mecanismos e o quanto esses mecanismos são perversos, né? Eu acho que a gente precisa de um debate mais sério sobre as eventuais consequências do cárcere para a sociedade. E, por último, e não menos importante, uma discussão sobre o racismo estrutural do nosso sistema de justiça. Para quem assiste às audiências de custódia, né, pensando ali nas audiências de custódia como um microcosmos do sistema de justiça criminal, quem está na representação da pessoa custodiada é uma pessoa negra, periférica, que teve pouco acesso à educação e tem pouco acesso a políticas públicas. E quem está do outro lado, na mesa, na parte central da mesa, é uma pessoa branca, que tem um excelente salário e que teve excelentes condições de vida. Então, na medida em que a gente também não rompe essas barreiras e reequilibra essa base, né,
E aí, tanto na ocupação dos grandes cargos, né, Ministério Público, magistratura, defensoria, por pessoas negras, a gente tem um problema evidente de racismo estrutural no sistema de justiça criminal. Então, acho que são essas as grandes agendas para um desencarceramento. E aí nenhuma delas é fácil, nenhuma delas é imediata, nenhuma delas vai nos produzir efeitos, talvez para a minha geração, talvez para a próxima, né? Eu acho que é por isso que nós somos professores e professoras, né? Porque a gente tem esperança de que a próxima geração vá avançar naquilo que a gente consegue ver, mas não consegue necessariamente mudar.